na aula, mano, onde tá o... Ah, eu coloquei para gravar, tá? Só antes que eu esqueça, senão eu vou acabar esquecendo de gravar a dúvida. Beleza, beleza. Então, eu acho que você está falando dessa questão aqui. Eu vou até, para facilitar, deixa eu só, vou compartilhar a janela Corolário... aqui da, É o corolário 9.1 essa, esse aí. É que eu estava pensando que era da essa página questão 2. aqui, né? Boa, achei. É isso aqui mesmo. Esse aqui que eu tinha falado antes, né? Se um número primo é tal que Isso, P é esse divide a mesmo. 1 até a N, É então esse P mesmo. divide a I para algum I. E aí Uhum, ele quer usar o princípio de indução finita, né? Então vamos uhum. tentar fazer esse aqui. Deixa eu só. Estou compartilhando a guia, né? Então preciso parar e enviar de novo aqui. Então deixa eu colocar aqui. Então, se. Deixa eu só escrever aqui. Então, cadê aqui o meu. Só um momento que eu estou tentando achar aqui a. Ah, achei a guia. Tanta guia aberta que eu esqueci qual que está com a aula. Pronto. Aqui. Ah, é, e só antes eu esqueci também, essa questão dessa identidade Sophie-Germain, se não me engano, vai usar numa questão, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui na lista 3. Não sei se tem na lista 3. Se não tiver, eu vou colocar, mas cadê ela aqui? Ah, não estou achando. Depois eu vejo essa questão. Enfim, voltando aqui, então eu tenho o seguinte, eu quero provar que se P divide A1 até a N, então o P divide algum aí, né? I é algum aqui que está nesse meio, está entre 1 e N. Então eu quero provar isso, né? Deixa eu só colocar aqui que é o corolário 1.1, não, 9.1. Então, para fazer isso, a ideia de usar a indução é no N, tudo bem? Porque não tem também muita opção para a gente escolher, né? Às vezes até podia pensar, vou fazer a indução pensando na quantidade de números primos, mas isso aí não vai dar muito certo, né? Até porque eu não sei nem quem é o primo P. Então isso acaba atrapalhando nesse sentido. Deixa eu só colocar aqui o. Cadê o. Aqui, que aí você consegue ver onde eu estou apontando. Então, ó, a ideia para fazer a indução vai ser nesse índice, tá? Então, a indução a gente faz com caso base, com uma hipótese de indução e depois com passo indutivo, certo? Então, o meu caso base aqui, como aqui começa com 1, eu vou considerar o caso base como n igual a 1. Então, o meu caso base vai ser n igual a 1. Bom, para o caso base n igual a 1, eu só vou ter um elemento, vou ter só o A1, tá? Então, P divide A1, porque só tem um A1, isso implica automaticamente que P divide AI para I igual a 1, tá? Só estou escrevendo aqui. Então, para o caso base, essa afirmação é válida, tudo bem? Sim, A... Oi? sim, sim, tá tudo bem. Tá. Agora, eu quero fazer isso para hipótese de indução. Na minha hipótese de indução, eu vou supor que essa afirmação é válida para um certo n igual a k. Então, minha hipótese de indução é a seguinte. É que para um certo n igual a k,
Então, se P divide A1 até... Aqui é o produto, né? Estou escrevendo errado. Se P divide A1 vezes AN, isso implica que o P divide algum AI com I entre 1 e N. Aliás, aqui é K, né? Hipótese para N igual a K. Eu vou colocar aqui igual a K. Que é igual a N, né? Mas eu vou colocar K porque no meu passo indutivo vou querer provar que isso vale para K mais 1. Tá. No passo indutivo, eu quero provar que se P divide o produto de A1 até um certo AK vezes AK mais 1, então P divide AI. Né? Bom, se quiser, só para não confundir, eu posso até colocar aqui AJ, né? Não sei, só para não confundir com o I ali, que apesar de ser a mesma coisa, né? E aqui, esse J pertence a um K mais 1. Tá, então no meu passo indutivo eu quero provar isso, tudo bem? Que se o P divide o produto de A1 até PK mais 1, isso implica que P divide um certo AJ para AJ entre 1 e K mais 1, tudo bem? Agora, como que eu vou fazer isso? Né? Eu preciso usar minha hipótese. Então, eu tenho que pegar esse número aqui, e vou dividir ele em dois casos com base no que o P divide. Então, olha só. O P divide isso aqui. Se eu copiar aqui para preguiça de escrever, a gente só copia assim, né? Então, se o P divide esse produto de A1 vezes não sei o que até vezes AK vezes AK mais 1, isso significa o quê? Como o P é primo aqui, isso significa que P divide A1 vezes AK, que é esse pedaço aqui, ou o P divide A de K mais 1, ok? Então, você tem dois casos a considerar, tá? Você tem esses dois casos. O primeiro caso é esse aqui. Se P divide A1 vezes não sei o que, vezes AK. Tá? Esse é o primeiro caso. E o segundo é se P divide AK mais 1. Nesse primeiro caso aqui, por causa da minha hipótese de indução, note que a hipótese de indução diz que se P divide o produto de A1 até AK, que é justamente o que temos aqui, é justamente isso aqui, então o P divide um certo AI. Então isso aqui implica que P divide um certo AI. Então aqui a gente quer provar que o P divide um certo AJ, é só tomar o J como sendo igual a AI. Tá? Então, esse meu caso, a gente já provou que é válido. E no segundo caso, se o P divide AK mais 1, isso significa que o P divide um certo AJ, onde o J, eu escolho o J como sendo exatamente o K mais 1. Ou seja, em ambos os casos,
a gente concluiu que o P vai dividir o produto de A1 até AK mais 1. Né? Vai existir um certo J, que aqui, ou nesse meu caso, vai ser o próprio I da hipótese de indução, ou vai ser o próprio K mais 1. Se quiser entender um pouquinho melhor, a gente pode escrever um exemplo, assim, sei lá, olha, eu sei que 7 divide 2 vezes 4 vezes 7 vezes 8 vezes 11 vezes 13, tá? Então, eu sei disso. Né? Aqui no caso, eu estou falando que esse é o A1, A2. Então, o meu A3 aqui, eu estou falando que é o 7, né? Eu sei aqui que o I igual a 7. I igual a 3, aliás. Porque o A3, se P é igual a 7, o P divide o A3. Tudo bem? Então, se eu vou adicionar um outro número aqui, ó, eu vou pegar esse mesmo produto e vou adicionar um outro número aqui. Opa. E vou adicionar um outro número aqui, ó. Vou adicionar, sei lá, 17. Aqui eu tenho dois casos a considerar, então. Ou o 7 divide tudo isso aqui, ou o 7 divide 17. Nesse caso específico, a gente sabe que o 7 divide esse pedaço aqui, porque a gente já viu que o 7 vira 3. Então, o meu J vai ser justamente o 3. Agora, se aqui não tivesse nenhum múltiplo de 7, sei lá, se não tivesse esse 7 aqui, colocar aqui, sei lá, 6, e eu sei que esse produto inteiro, o 7 divide esse produto inteiro, então esse número aqui que eu coloquei a mais tem que ser um múltiplo de 7, por exemplo, um 14. Por isso que, independente da condição, não importa qual desses casos eu pegue, sempre eu vou encontrar um dos fatores aqui desse número que o 7, que na verdade que o P, né, vai dividir. Você entendeu a lógica por trás dessa questão, Lucas? Mais ou menos, eu travei um pouco nessa parte aí que você tinha colocado 17, aí depois o raciocínio dessa parte eu não entendi direito. Você pode repetir de novo, por favor? Ah, posso sim, ó. Eu Qual é tenho a aqui um questão? número. Oi? Ah, oi, Entendi gente, tudo agora. bem? Boa noite. Oi, É, tudo bem? é o corolário 9.1, que ele fala que é um exercício simples usando pífia. A demonstração dele é um exercício simples usando pífia, se não me engano, está escrito. Deixa eu ver aqui. A demonstração está escrito que é exercício para casa usando pif. Tá? Aí eu estou fazendo aqui o exercício. Que não está como exercício, tá? Está como corolário 9.1 da aula 9, tá? Tá, acabei de encontrar. Se um primo Encontrou? P é tal que P divide A1, AN, assim P divide É AI isso aí. para algum I. Então, para resolver essa questão, a gente vai fazer indução em N. Então, o caso base é N igual a 1. Se o P divide o A1, então eu posso pegar o I como sendo 1. A hipótese é que para N igual a K, então o produto de A1 até K, se o P divide esse produto, então P divide a I. E aí eu uso essa hipótese para provar o passo indutivo, tá? A ideia é essa. Agora eu estou explicando por que o raciocínio do passo indutivo é esse, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, acho que até esse exemplo aqui, como tem muitos números, ficou até meio ruim. Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Eu vou fazer, por exemplo, 7 divide, sei lá, 190, 182. A gente sabe que 7 divide 182, por quê? Porque 18 menos 2 vezes 2 é igual a 14. E 14 é um múltiplo de 7. Então, 182 divide 7 divide 182, pelo critério de divisão por 7. Mas, enfim, o 182 eu posso escrever como sendo 7 vezes 13 vezes 2, tá?
Então, eu tenho o A1 aqui igual a 7, o A2 igual a 13 e o A3 igual a 2. Mas eu poderia escrever isso aqui também como sendo 7 divide 2 vezes 13 vezes 7, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui no meu passo indutivo é o seguinte. Eu estou pegando todo mundo aqui, eu estou pegando todos esses daqui e excluindo o último, tá? Tá vendo? Eu peguei... Aqui eu só tenho 2 casos, mas eu peguei todos os K primeiros daqui e excluí o K mais 1, tá? Que aqui no caso é o A3. Nessa situação aqui, nesse primeiro caso, eu sei já que o 7 divide esse pedaço aqui. Porque aqui eu tenho 7, tá? Então eu sei como se você fazer a hipótese de indução para o A1 até o AK. Então eu sei isso aqui. Então aqui eu sei já que o 7 divide 7 vezes 13. Mas eu poderia dar o azar e pegar os K primeiros termos, e nenhum dos K primeiros termos aqui tem um divisor de 7. Que é o que aconteceu aqui, ó. Eu peguei o 2 vezes 13, porque eu não sei em que ordem esses A1 até AK estão, né? Se está em ordem numérica ou não. Então aí eu podia pegar esse caso aqui, em que o 7, por exemplo, não divide 2 vezes 13. Mas como o 7 divide todo esse produto aqui, isso significa que o 7 divide o 7. Aqui, então, esse 7 faz o papel do meu AK mais 1, tá? Que é esse pedaço aqui que sobrou, tá vendo? É como se o 7 fosse esse aqui, ó. Aqui fosse 7 e aqui tivesse o 2 vezes 13. Por isso que eu tenho que analisar essas duas hipóteses. Então, aqui, como o 7 não divide esse 26, e o 7 divide esse produto, porque isso é uma condição, tá? Está falando se o P divide esse produto, né? Então, o 7 tem que dividir esse último aqui. Então, de qualquer forma, a gente concluiu que entre esses fatores, pelo menos um deles o 7 divide. Então, a mesma coisa aqui, o mesmo raciocínio com o P. Entendeu? Não sei se ficou mais claro, ou de repente ficou menos claro assim. Entendi. Entendeu o Perfeito. raciocínio? Uhum. Então, esse aqui é o raciocínio para essa questão, tá? Beleza, perfeito. Eu não tinha visto isso antes, eu fui ver agora. Então, pelo que eu entendi, o que o corolário diz é basicamente, se eu pegar um número primo P, esse número primo, ele vai dividir, no caso, quando eu tenho um número primo P, ele vai, e ele divide, eu já sei que ele divide A1, A2, A3, até chegar num certo AN, eu sei que esse número primo, ele vai dividir um AI, tal que para algum desses, eu tenho que o P ele é igual ao AI. Ah, não, esse é o 9.2. Ah, não, acho que eu tô entendendo que eu confundi um pouco. O que esse corolário diz é o seguinte, ó. Se um primo divide um número, então esse primo divide um fator do número. Então divide algum fator A1 aqui, aí. Entendeu? Igual aqui, ó. Se 7 divide 182, então 7 divide um fator de 182. Qual fator aqui? O próprio 7. Podia ser que fator? Podia escrever também 14, ó. Se eu escrevesse, como esse A1AN aqui não fala que é a fatoração em primos, que é a fatoração do teorema fundamental da aritmética, eu podia escrever 7 divide 13 vezes 14. Tá? Eu uni aqui o 2 com 7. Então, de novo aqui, então, o que esse corolário diz é que o 7 divide 14. Ou seja, se o 7 divide um N, se o P divide um N, então P divide um fator de N. É isso, tá? Podia escrever assim, talvez ficasse até mais fácil de entender. Escrever assim, ó. Se P divide N, então P divide um fator de N. É isso que quer dizer, tá? Você pode Caramba, escrever assim. então se, por exemplo, eu pegar o 7 mesmo, que nem eu peguei, se eu pegar aqui o 7, ele divide um número 13A, 7 divide 13A, eu sei que o 7, ele não divide o 13, mas já que ele divide o 13A, então ele divide esse fator A, né? Isso, exatamente. Essa que é a ideia que quer ser passada, tá? Entendi. Caramba, que ideia legal.
porque aí facilita várias coisas para demonstrar, porque isso aqui você nem sempre pode fazer, né? Não é, por exemplo, ó, se você não pensa num primo, antes eu vou colocar a tradução aqui, mas vou só fazer aqui um adendo, né? Por exemplo, olha, eu sei que, sei lá, o 3 não, vou colocar aqui, deixa eu pensar num exemplo bom aqui, deixa eu ver. Eu sei que, por exemplo, ó, o 3, isso eu fiz que o 3 divide, por exemplo, o 12, tá? Então, não importa qual fatoração eu escrevo para o 12, se eu escrevo 12 como sendo 2 vezes 6, ou 12 como 3 vezes 4, né? Eu sei que o 3 vai dividir um desses fatores aqui. Se não for o 2, vai ser o 6, por exemplo. Aqui no caso é o 6. Aqui, se não for o 4, é o 3. Então, isso é importante, como você falou, porque eu sei que algum desses fatores aqui o 3 vai dividir. Entendeu? Isso que é a parte importante. É como funciona como regra de divisibilidade, né? Entendi. No caso, isso poderia ser útil em algumas provas ou questões. Claro. Porque, por exemplo, 24 divide 24, não divide? Olha só, se aqui não é primo, isso não vale, ó. Deixa eu até escrever aqui bonitinho, porque 13 vezes 8 parece que é 38 aqui, ó. 24 divide 24. Só que 24 é 3 vezes 8. Só que aqui, ó, 24 não divide o 3 e o 24 não divide 8. Tá vendo? Como o 24 não é primo, então eu não posso garantir isso aqui. Por isso que isso aqui é importante, para quando o P é primo, tá vendo? Quando não é primo, isso aqui não vale. Certo. Então, quando eu cheguei aqui agora, no caso, você estava explicando a prova disso pelo princípio da indução finita, né? Sim. Assim, quer que eu repasse a demonstração rapidamente? Ah, sim, sim. Vou só escrever P divide algum fator de n. Então é isso. Então a tradução dessa questão é o seguinte: se o P divide um certo número qualquer, e sendo P primo, né, então o P tem que dividir algum fator de n. Então essa que é a ideia, né, por trás. Só que escrito da forma matemática, de repente essa questão pode ter ficado um pouco nebulosa. O que ela realmente quer dizer para a gente, né? Bom, a demonstração, né, só repassando, é por indução, então, é a famosa receita de bolo. Testa caso base, faz a hipótese, prova o passo indutivo com a hipótese. Não tem segredo, né? Então, meu caso base é n igual a 1. Se n é igual a 1, esse número aqui é só o A1. Então, se P divide A1, isso quer dizer que o P divide AI para I igual a 1, tá? Então, não tem muito o que fazer aqui. Agora, a hipótese a gente vai usar a primeira forma, tá? Se pego o n igual a k, então é válido que se P divide esse produto de A1 até a k, então P divide AI para algum I entre 1 e k. Essa é a minha hipótese de indução, tá? O passo indutivo é o seguinte: eu vou pegar o produto de k mais 1 números, A1 até a k mais 1, e eu quero provar que existe um índice J que varia entre 1 e k mais 1, tal que o P divide o AJ. Aí como eu faço isso? Aí eu vou fazer essa ideia aqui que eu tive do 7, né? Eu vou pegar esse número, produto de A1 até AK mais 1, e vou quebrar em 2 bloquinhos. O primeiro bloco é o produto de A1 até AK. Né? Então, como o P divide tudo isso aqui, então, ou o P divide esse produto de A1 até AK, ou o P divide o AK mais 1. Tá? Eu quebrei esses dois bloquinhos. O bloquinho do A1 até o AK e o bloquinho que tem só o AK mais 1. Tá? Descer o AK mais 1 sozinho. No primeiro caso, se P divide o produto do A1 até AK,
pela minha hipótese de indução, então o P divide um AI. Então isso aqui é por hipótese, tá? Hipótese de indução. Então, pela minha hipótese, o P divide um certo AI. Então, eu posso tomar aqui o meu J como sendo justamente o meu I. Tá? E no segundo caso, se o P divide a K mais 1, isso implica que o P divide o AJ, é só eu tomar o J igual ao próprio K mais 1. Então, em ambos os casos, a gente concluiu que o P divide um fator do produto de A1 até AK mais 1. Então, isso demonstra que a proposição vale para o AK mais 1 também. Entendeu a demonstração? Aham. No caso, como a gente pegou um caso base, a gente se apossou de uma hipótese e conseguiu corroborar, concluir a tese, então fica provado pela indução finita, né? É, exatamente. Tudo bem? Ficou alguma dúvida quanto a essa demonstração? Não, acho que não com essa demonstração. Eu tenho algumas dúvidas sobre MDC. Ah, tá, sem problemas. Qual é a aula do MDC? Nem lembro mais qual que é a aula 3. Aula 3 não, aula 7, né? É da aula ou é da lista? Sem ser da lista, é na aula 5. Aula 5 de máximo divisor comum. Antes do Ah, tá, teorema de aqui, ó. Euclides e tal. Tá, aula 5. Uhum. Pe- Lá nos Pô, exercícios para casa, deixa eu lá ver no aqui os trabalho para exercícios. casa, o 5.3. Aqui, ó. Esse aqui. O 1 e o 2, né? O item 1 e o 2, né? Uhum. Isso. Sejam A, B, C inteiros, provar que se A divide B e MDC de B e C vale 1, então o MDC de A e C é igual a 1. Sobre esse tipo de prova, eu ainda não consegui chegar bem no resultado, mas o meu palpite é que eu tenho que Uhum. aproveitar da seguinte propriedade. Eu sei que o MDC de B e C é igual a 1. Então, Certo. um dos dois vale 1. Na minha Então, isso cabeça não eu é tenho isso. verdade. Não é verdade? Não, olha só. MDC de qualquer par de números consecutivos vai ser 1. Então, MDC de 3 com 4 é 1, por exemplo. Ah, caramba, interessante. Existem infinitos pares, na verdade, que o MDC vai ser 1, muitos até 1, acho que é o MDC mais comum de encontrar. A gente diz que os números são primos entre si, quando o MDC entre eles é 1, né? Inclusive. Então, olha, você não pode afirmar isso aí, né? Que se o. Ó, você pode fazer o contrário, né? Se o MDC entre 1 e um número A qualquer, se eu tenho esse MDC, isso aqui com certeza é 1, tá? Entendi. Então, no Porque o caso, único divisor do 1 é o próprio 1, então vale a não tem. saída, mas não vale a volta, né? Isso aí, vale a ida, mas não vale a volta, tá? Essas questões, assim, elas são meio chatinhas, até essa questão, inclusive, está na lista. É a que eu vou até escrever aqui, que é a questão. Ambas estão na lista, né? A questão. Deixa eu ver, a questão. Aí que a lista 2 eu já revisei, se não me engano. A lista 2 já está revisada. Eu ainda preciso ver se até o fim de semana eu já consigo terminar de fazer a lista 3 para poder disponibilizar para vocês, porque senão fica muito em cima da prova, que vocês também veem as soluções e tudo, fica muito em cima. E o pior é que a lista 3 é a mais pesada de todas. Pesada no sentido que tem mais questões, porque tem 3 partes. Aí, enfim, aí também tá difícil para ter tempo para terminar tudo, mas eu estou conseguindo já terminar. Cadê aqui a questão? Só para deixar anotado. Certo. Aqui, a questão 9. A questão 9 é justamente para provar que o MDC. Vou fazer primeiro a 12, que é a sua dúvida, né? Mas a questão 9 é para provar justamente que o MDC entre um número A e A mais 1 é sempre 1. Então, essa questão 9 mostra que qualquer A que eu pego aqui, o A mais 1, se eu pego esse MDC, vai ser sempre 1, o que quebra essa ideia sua aí que
se o MDC é igual a 1, então um dos dois números é 1. Então, um Ok. exemplo aqui é se eu pego A igual a 3, tá? Então, a 10, inclusive a questão 10 da lista 2, é uma aplicação dessa questão 9. E a 12 é justamente, a questão 12 é justamente, deixa eu escrever a questão 12 aqui da lista 2, é justamente o item 1 desse trabalho para casa. Tá? Ele acabou aparecendo lá, né? Ele já estava na lista anterior, de 2020 e tudo. Aí, como eu não quis tirar nenhuma questão que já tinha na lista, eu só adicionei algumas outras, então eu resolvi não tirar nenhuma. Então ela se manteve, então ele colocou também. Então a questão 12 da lista 2, deixa eu até escrever aqui, lista 2, é o exercício para casa também. É o exercício 5.31, que é o seguinte, né? Se A divide B e MDC entre... É BC ou AC? Deixa eu ver aqui. BC igual a 1. Deixa eu só melhorar esse parênteses aqui. Então, eu quero provar que o MDC entre A e C é igual a 1, tá? Bom, então é o seguinte. Eu vou chamar o MDC entre A e C de D, tá? Ok. Eu quero provar que D é igual a 1. Para provar que D é igual a 1, o que eu posso fazer? Eu posso tentar mostrar que o D divide 1, não posso? Porque se D divide 1, esse 1 ficou horrível, se o D divide 1, o que isso quer dizer? Se o D divide 1 e o MDC é positivo, isso significa que o D tem que ser 1. Uhum. Tá? Então a minha ideia é essa, eu vou provar que o D tem que dividir 1. Porque se o D dividir 1, então a única opção é que o D seja o próprio 1. Ok, porque os únicos divisores de 1 são 1 e menos 1, né? Sim, só que o 1 é positivo não, que o D é positivo. Que é o MDC. Uhum. Tá? E tá, então como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu preciso usar as minhas hipóteses, tá? Vamos primeiro estudar o que eu tenho de hipótese. A minha primeira hipótese, né? Essa minha hipótese aqui, diz que A divide B. Bom, se o A divide B, isso significa, né? Se eu pego o A e eu vou dividir esse A por um número B, né, o que acontece? Por exemplo, se eu pego 2 divide 8. Se o 2 divide 8, então quer dizer que eu tenho um número, que no caso é 4, tal que 4 vezes 2 é 8, não é? Então, aqui nesse caso, eu tenho um certo K, né? Eu tenho um certo K, tal que eu posso escrever o B como sendo K vezes A. Não é? Ó, aquele exemplo que eu falei, ó, 2 divide 8, Uhum. então isso significa que 8 é igual a 4 Seria vezes 2, tá também vendo? pensar na própria definição de A divide B, né? Porque a gente pode ler A divide B, mas a gente também pode ler como B é um múltiplo de A, né? Sim, exatamente isso. É que eu quis escrever com esse exemplo só para ficar mais claro, né? Porque do que só simplesmente jogar pela definição, né? Ficou bem mais claro, sim. Tá. Então, essa é a primeira informação que eu tenho, tá? O B é K vezes A. Legal. A outra hipótese que eu tenho é que o MDC entre B e C é igual a 1. Mas como o B é igual a K vezes A, será que vai rolar de eu substituir aqui o B igual a K vezes A? Porque aí eu vou ter o C, vamos pensar aqui, ó, antes de, né, agora é hora de pensar um pouquinho. Eu tenho MDC de B com C, tá? Eu sei que é 1 por até colocar aqui, eu sei que isso é 1 porque o enunciado disse que é 1, tá? Deixa eu apagar aqui esse igual. Então, se eu substituir o B por K vezes A, olha só, por K vezes A, eu vou ter isso aqui, MDC de KA com C. Eu quero chegar em MDC de A com C. Tá? O que falta aqui, né? Para eu conseguir escrever isso aqui como sendo MDC de A com C. Bom, a gente teria que tirar o K dali, né?
Esse K está atrapalhando a nossa vida aqui, né? O K está aqui fazendo caca com a gente. Como que a gente pode tirar esse K daqui? Esse K, eu ainda não sei, não peguei muito bem as propriedades, mas divisão, talvez? K é um inteiro. Uhum. Pode ser positivo, pode ser natural, inclusive, se eu não sei se o enunciado fala que é natural, deixa eu ver. São inteiros só, então a priori eu não sei se isso aqui é positivo ou negativo, então deixa eu ver. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso dar um jeito, se eu conseguir dar um jeito de adicionar um K aqui, eu vou adicionar para tirar, entendeu? Se eu adicionar um Entendi. K aqui, tem uma propriedade que diz que o MDC de K vezes A com K vezes C é igual a K vezes MDC de A vezes C, ou seja, o K sai para fora aqui. Uhum. E aí eu vou ter K vezes esse MDC. E aí eu quero provar que esse MDC é 1. A gente torce para 1 é igual a K vezes 1, e aí a gente torce para aqui dê certo, tá? Verdade, tem esse detalhe também. A gente precisa que o K seja. Tá, então vamos ver. Dessa hipótese aqui, como o MDC de BC é igual a 1, e eu quero dar um jeito de enfiar um K do lado desse C, como que a gente pode escrever B e C em função do MDC de BC? A gente pode usar Bezu, não pode? Pode. Então eu vou fazer o seguinte, ó, por Bezu, existem inteiros RS, então existem. Se eu me lembro agora do teorema de Bezout, é que o MDC de B e C é igual a B vezes R mais C vezes S, por conta dessa existência de existirem inteiros RS, tais que o MDC de B e C seria BR mais CS. Sim, exatamente. Tudo É o bem se seguinte, ó. na notação Oi? eu trocar RS por XY? Pode ser, você pode usar a letra que você quiser. Pode Ok, trocar aqui, pode ser o que você quiser. Pode ser banana, abacaxi também, funciona igual. É verdade, vai funcionar igual, literalmente. verdade, verdade. BX mais CY igual a MDC de BC. É que é importante lembrar que isso aqui é igual a 1. É importante lembrar, inclusive, aqui, esse fato de que a recíproca do Bezu vale só se eu escrevo Bx mais CY igual a 1. Então, assim, se Bx mais CY igual a 1, então o MDC de BC tem que ser 1. Agora, a recíproca não vale, inclusive, se você, isso fica bem claro quando a gente vai ver equação de Diofantina, né? Na aula de educação de Diofantina, não, de equação. Eu falei educação de Diofantina. Nem sei como o Diofanto ensinava o pessoal, mas enfim. A aula de equação de Diofantina, então você vai ficar claro, né, como resolver uma equação de Diofantina, que é basicamente uma equação dessa forma aqui, que para existir solução, aqui o valor, o MDC tem que dividir o valor daqui, né? Enfim, se você viu já a aula, né, tudo, acho que você lembra disso, né? Não sei se, acho que já passou isso, né? Já passou. Então, ele já passou, mas eu não cheguei a ver ainda das equações diofantinas. Sim, sem problemas, tá? É muita matéria mesmo, então a gente fica... É um problema até... Inclusive, até eu falei, até eu que estou atrasado por lista 3, porque tem tanta questão e também tem questão que adicionar também, justamente para fazer um nivelamento. Por exemplo, na lista 2, eu adicionei umas questões que são um pouquinho mais difíceis, mas que tem resultados legais, que é legal mais saber o resultado do que saber fazer, entendeu? Então é mais para você ter ciência do resultado. Porque muitas vezes a gente tem que resolver a questão correndo e não dá tempo. Então, tem questão que realmente a minha intenção não é que vocês saibam fazer assim, tipo, ai meu Deus, preciso saber para a prova. É mais para ter a curiosidade no resultado. E outras básicas também. Eu adicionei uma, por exemplo, de enfeites de luz de Natal, que é uma questão básica que a gente vê em livro didático por aí. E aí, como sendo para ser professor de ensino básico, vocês vão estar
se você for seguir essa linha, né, você vai dar de cara com questão desse tipo toda hora. Então, eu coloquei umas 2 questões sobre isso também, justamente para ter uma noção de como isso acontece na vida real, entre aspas, no ensino básico, né? Porque no ensino básico não vai cair a questão desse nível aqui, né? É. Não nesse nível, escrito dessa forma. Isso aqui dá para falar para o ensino básico? Dá, mas não com essa notação e nem com esse monte de letra aqui. Você pode fazer com um número bonitinho, tudo, até com papel, fazer de dinâmica, de ensino, dá para explicar isso aqui. Mas não dessa forma como está sendo visto aqui, né? Com bezu, com sei lá o que das quantas aí, entendeu? Eu acho Bom, que, basicamente, a gente meio que tá acostumado com grande parte das definições que a gente começou a ver em álgebra. Só que quando a gente entrou na álgebra de fato, o que começou a pesar bastante foi a notação, os teoremas, as provas. É uma formulação, né? Um refinamento daquilo que a gente já sabia antes. Como se a gente sim. estivesse construindo uma nova base, é uma coisa bem louca. É exatamente isso, né? Então, tem todo esse problema, sim, né? Então, de como resolver essas questões, assim. Mas, bom, voltando aqui, ó, eu tenho bx e cy igual a 1. O b eu sei que é k vezes a, então eu posso substituir aqui, escrever aqui k vezes a x mais cy é igual a 1, tudo bem? Agora o que acontece? Vamos pensar o que eu quero provar. Eu escrevi que o MDC de A com C é D. Tá? Eu quero provar que D é 1, mas por enquanto eu sei que esse MDC é um D qualquer. Então, se o MDC de A com C é D, o que eu sei independentemente de quem D seja? Eu sei que o D divide A, aqui, eu sei que o D divide A E o D também divide cena. e o D divide C. Tá? Bom, se o D divide A e o D divide C, como o D divide A, então isso quer dizer que o D divide o K. Nossa, o que eu fiz? O D divide O K, KX. K cis. E por que eu quero fazer isso? Porque se eu provar que o D divide isso e que o D divide isso, então quer dizer que o D divide a soma, não quer dizer? E se o Uhum. D divide a soma, então o D divide quem? O 1, que é justamente o que eu quero. Entendeu por que eu estou fazendo isso? Ah, entendi. E quando a gente chegar que D divide 1, a gente vai chegar justamente que esse divisor ou ele tem que ser menos 1 ou ele tem que ser 1. E como a gente está falando do máximo, a gente vai pegar o maior, que é 1. Isso, exatamente. Caramba, que ideia louca. Você tem que, tá vendo? Você tem que raciocinar um pouquinho de trás para frente. Você tem que pensar aonde você quer chegar, o que você tem, né? O que você pode usar, e aí sim manipular o que você pode usar para tentar chegar aqui. Então foi isso que a gente fez. O que a gente tem? A gente tem que MDC de AC é igual a um certo D. Tá, eu quero provar que esse D é igual a 1. Então eu preciso provar que o D divide 1. Então esse 1 precisa surgir de algum lugar. O que eu sei que vale 1? O MDC de B com C. Legal, mas eu não tenho como escrever o B e o C em função de 1. Tenho? Tenho, eu posso usar o bezu. Então eu escrevo o bezu como sendo bx mais cy. Tá, mas eu tenho um problema. Eu não tenho o A aqui. Onde está o A? Mas se o A divide o B, eu sei que o B é K vezes A. Beleza, então eu tiro o B fora e escrevo ele como sendo K vezes A. E aí, provando que o D divide esse pedaço e o D divide esse pedaço, então D divide tudo, só que tudo é igual a 1. Né? Então o D divide 1 e acabou a questão. Então esse é o raciocínio por trás dessa questão, basicamente. É um Fala... raciocínio muito da hora. Rápido, eu falei bem rápido, né? Mas foi só para recapitular o que a gente fez. Então aqui o D divide K vezes AX. E aqui, como o D divide C, o D divide C vezes Y. Então, portanto, o D divide essa soma aqui de KX mais CY. Só que KX mais CY é 1. Então, D divide 1
e como a gente tinha acabado de discutir, se o D divide 1, isso implica que o D é 1. Então, portanto, o MDC de A com C é justamente 1. Tudo bem? Tudo bem. Muito maneiro isso. Ficou alguma dúvida aí nessa questão? Não, sobre essa questão, não. Eu tinha aquelas ideias iniciais, mas realmente faz sentido. Não necessariamente eu ter um MDC igual a 1 de dois elementos que eu não sei quais são, isso não necessariamente implica que um desses elementos tem que ser 1. Pode ser dois Não. elementos consecutivos, como você tinha dito. Uhum. Então é isso. Inclusive a 10 e a 9 são assim, né? A 9 é fácil de fazer, sabe como que prova que dois consecutivos o MDC é 1, né? Só usar Euclides. Você sabe fazer? Eu ainda não vi o Teorema de Euclides. Eu parei justamente nessa aula. Ah, entendi. Então é melhor deixar que você veja antes de fazer aqui a 9. Ok, então. Mas é bem simples. A 9 sai em uma linha, se você souber o algoritmo de Euclides, né? Que você pega o MDC... Meu Deus, peraí, deixa eu ver. Corrigir aqui. É a régua, né? Se eu pego o MDC de A com B, pelo algoritmo da divisão, eu consigo escrever o A como sendo BQ mais R. Supondo A maior que B, eu posso escrever A como sendo BQ mais R, e aí o MDC de A com B é igual ao MDC de B com R. Aí você pode, aplicando essa regrinha, você pode aplicar isso aqui sucessivas vezes, até chegar no MDC de 0 com algum número aqui, um número alfa, e aí o MDC de 0 com alfa é o próprio alfa. Então aí você calcula o MDC de A com B com esse método aqui, entendeu? Ok. Esse é o algoritmo de Euclides, o resumo dessa história é esse. Muito rapidamente. É pegando de resto em resto que a gente chega lá. De resto em resto a gente chega lá. De pedacinho em pedacinho. Aí depois então você pode fazer essa questão aqui, a 9, só que a 9 você pega o B como sendo A mais 1, aí você escreve A como sendo A mais 1 vezes Q, o Q aqui eu posso escrever como sendo 1, e o resto como sendo menos 1. Tá? Porque aí fica aqui fica A mais 1 menos 1, aí fica igual a A. Então A é igual a mais 1 vezes 1 mais menos 1. Aí eu posso substituir esse MDC, né? Ou escrever até o contrário, né? Como eu quero o resto entre 0 e 1, eu posso escrever isso aqui como sendo A menos 1, e aqui como sendo mais 1, e aí o MDC de A com A mais 1 fica igual, só escrever isso aqui, ó, MDC de A com A mais 1 fica justamente igual ao MDC de... Aqui o menor eu pego o A, e o resto é igual a 1. Então fica o MDC de A com 1, e o MDC de qualquer número com 1, como a gente tinha discutido aqui em cima, cadê? Vai dar 1 também. É 1. E aí, então, se é 1, quer dizer que o A e o A1 e o A mais 1 são primos entre si. Ou seja, o MDC entre A e A mais 1 é 1. Isso aqui é a 9, tá? Acabei já falando de graça a 9 aí. Mas aí, quando você for entender um pouco melhor o algoritmo de Euclides, você vai entender, não sei se você entendeu esse raciocínio, né? Mas, que eu expliquei muito rápido aqui, né? Mas, se você pegar com mais calma e tudo, você vai entender melhor esse raciocínio. É basicamente essa a ideia, tá? Ok. Certo. Valeu, então. Muito obrigado, Inclusive, Douglas. se quiser, eu até posso fazer aqui, eu vou até tentar fazer rapidinho aqui, uma questão que usa o algoritmo, não aqui, agora eu posso fazer um vídeo com uma questão exemplificando como calcular o MDC com o algoritmo de Euclides, tá? Que aí para você ver como exemplo, beleza? Bora. Topo sim. Eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu vou postar depois, tá? Beleza. Eu coloco lá no site, não, no WhatsApp, eu divulgo lá no WhatsApp, com exemplo. Que eu vi que muita gente também está atrasada e acho que nem chegou no algoritmo de Euclides ainda, ou então. ainda tem dúvida e tudo. Aí eu faço um da lista lá, que tem uma questão que é literalmente calcule MDC e MMC, aí tem um monte de item lá.
Aí eu vou escolher um para fazer, como exemplo. Na aula mesmo, aqui na aula tem para casa um calcule o máximo, o MDC entre 72 e 33. No caso, Sim, tem aqui. daria para fazer isso pelo algoritmo de Euclides, né? Sim, exatamente. Porque como você faz, como tem vários passos, vou fazer só o primeiro aqui, tá? Ó, o MDC de 33 e 72. Bom, ignorando esse raciocínio aqui, né, como a gente faz na prática? Quem que é o menor entre 72 e 33? É o 33, né? Então eu vou manter o menor. E aqui eu vou substituir pelo resto da divisão de 72 com o outro 33. Uhum. Mas quem que é esse resto? Aqui, né? Se A é igual a BQ mais R, então isso quer dizer que o resto é igual ao A menos BQ, não é? Isso. No Então eu caso, posso tem que escrever aqui como... pensar no Oi? menor R que eu encontrar. No caso, eu vou ter que dar um valor para aqui. É como se eu estivesse fazendo a divisão mesmo normal e pegando o resto, que nem a gente fazia no ensino fundamental, antes de É isso, aprender exatamente isso. a divisão No real. 6º ano do fundamental, a gente fazia isso. Quer dizer, na época, eu não lembro se no PNLD mudou, mas por enquanto acho que é no 6º ano que a gente vê MMC e MDC. Uhum. No caso, a gente pega o maior Q possível que não ultrapasse o valor do A, onde o BQ não ultrapasse o valor de A. No caso, esse Q é o 2. Porque 2 vezes Isso, 33 exatamente. vai dar o 66 e isso não ultrapassa o valor 72. E aí a gente faz esse resto que vai dar 6 também. Aí 66 menos 72, quer dizer, 72 menos 66 é 6. Aí isso aqui fica MDC de 33 com 6. Aí de novo eu faço a mesma história. Quem que é menor, 33 ou 6? É o 6. Então eu vou pegar o 6, mantenho o 6 e vou dividir o 33 pelo 6. E substituo aqui pelo resto. Então o resto aqui é 33. Aí aquilo que você falou, vou pegar o maior que, tal que o 6Q não excede 33. Então isso aqui é 33 menos 5 vezes 6. Né? Aí, de novo, eu faço o mesmo raciocínio. Isso aqui é MDC de 6 com 33 menos 6 vezes 5 é 30, isso aqui é 3. Aí, quando eu achar um valor que eu já sei, eu posso parar. Mas se eu quiser continuar, com certeza eu vou chegar em 0 em algum momento. Então, Ok. opa, o celular caiu, foi mal. De boa. Peraí. Que aí fez um barulho aqui, aí não sei se deu ruído aí. Continuando aqui de novo. Quem que é o menor? O 3 ou o 6? É o 3. Então, mantenho o 3. E aí, vou encontrar o maior que, tal que o 3Q não excede 6. Aqui, então, exatamente 2 vezes 3. Então, isso aqui vai ficar MDC de 3 com 0, que é 6 menos 6. E aí, beleza, a gente chegou em 0. MDC de A com 0 vai ser o próprio A. Então, MDC de 3 com 0 é 3. Então, MDC de 33 com 72 é o 3. Então, isso aqui foi um exemplo usando o algoritmo de Euclides. Consegui entender o lance desse algoritmo. Eu tinha visto algo parecido. Na verdade, eu vi esse algoritmo, mas não vi ele formulado numa aula de computação. Nossa, é que eles usam para faça um programa, calcule MDC, né? Muito doido. Justamente isso. Caramba, que legal. Porque ele supõe que você sabe isso do fundamental, né? Ou que você lembra isso, entre aspas, né? Porque nem sempre a gente lembra. Então, eu não lembro disso aí, não. Não lembrava, pelo menos. Bem interessante o algoritmo de Euclides. Tem uma lógica muito louca por trás disso, né? Depois eu vou dar uma olhada na aula para ver a prova do algoritmo. Certeza que vai estar lá também. Sim, a prova tem a prova meio, não é chatinha, mas precisa usar Bezu e aí você faz as coisas sucessivas. A prova não é difícil, não, é só um pouquinho às vezes chata, porque você tem que ficar fazendo esse algoritmo várias vezes
e o argumento vai ser que ele vai ser finito, né? Depois do número finito de passos, vai chegar a zero, né? Isso aqui meio que dá a ideia da demonstração já, né? Você pode ter a demonstração tirada desse exemplo aqui, inclusive. Uhum. Só que aí você precisa justificar alguns passos, né? E aí você usa Bezu, usa o algoritmo de divisão mesmo, né? Porque o algoritmo de divisão você tem que entender que isso aqui vai diminuindo, tá vendo? Esse valor diminuir, eu sempre pego o menor. Porque podia não diminuir e não acabar nunca, né? Mas sempre acaba. Tem esse Verdade. detalhe também. Realmente, tem coisas que diminuem, mas não acabam. Mas, de fato, o teorema de Euclides ele vai diminuindo e uma hora a gente chega num certo MDC de A entre zero. É, isso aí. Então, sempre vai chegar nesse fato, nesse caso, né? Aí você tem duas opções. Ou você continua até chegar até o zero, ou se você encontrar já um MDC que você sabe quanto que dá, por exemplo, aqui eu sei que o MDC entre 6 e 3 é 3, eu podia parar aqui, falar, isso é 3 e acabou. Fiz até o final só para mostrar, né, que vai até o fim. Certo. Entendeu? Então é isso. Não sei se ficou alguma dúvida, eu vou fazer um exemplo. Acho que eu vou fazer com 32 e 54, porque os dois é o item A e é tudo a mesma coisa. Então, só muda que dependendo do tamanho, pode demorar mais ou menos para terminar o. Como é que fala? Terminar o processo, né? Mas aí tem o teorema de Lamé, se não me engano, que diz a quantidade de passos máxima que você dá, se não me engano, mas aí é só Caramba, curiosidade. interessante isso aí. É. Bom, é isso então. Se tiver qualquer dúvida, tem mais alguma dúvida quanto a isso aqui? Não, acho que o teorema de Euclides ficou bem visível. Eu tinha mais ou menos uma ideia de como era, eu sabia que tinha a ver com restos e que eu pegava os números, os menores números do MDC. No caso, eu acho que a demonstração que eu vi, assim por dizer, na aula de computação, era usando área de retângulos. No caso, nem pensando em números, só pensando na imagem mesmo dos retângulos. Pensando, Ah, olha, sim. tenho esse retângulo e eu tenho esse retângulo aqui, o mínimo divisor comum, o máximo divisor comum entre eles, você pode pensar que esse retângulo ele não cabe perfeitamente dentro do outro. Então a gente pensa no resto da divisão por esses dois retângulos, e aí pega esse resto e aplica ele para pensar no máximo divisor comum entre esse resto encontrado e o menor número encontrado ali no MDC anterior. E aí você vai fazendo isso sucessivamente até chegar aqui. Isso sabe o que é uma boa abordagem para quando você vai explicar isso para alunos do fundamental, porque essa visão geométrica é melhor antes de formalizar esse cálculo, né? O ideal é ter uma visão assim mais geométrica da situação, né? Mais palpável. Inclusive, acho que é que aí já vai ter um grupo, inclusive, vai falar sobre isso, interpretação geométrica do MDC e MMC para o ensino básico. Não lembro se é a interpretação geométrica do MMC ou do MDC agora, mas tem um grupo que vai falar justamente sobre isso. É bem interessante pensar nisso. Inclusive, até tem vários temas que eu coloquei na lista ali, na lista de temas, e na lista de exercício, inclusive, algumas questões mais difíceis lá podem até servir como exemplo para você pra apresentar um trabalho, por exemplo, Peter de Steiner, aquela questão do MDC de A elevado a M menos B a M, que é uma questão que foi proposta pelo Apostol, se não me engano, que também é bem legal, apesar de ser difícil, mas é um resultado bem legal, tipo, é um resultado que, se você sabe ele, qual exercício que é da lista 2? Eu não lembro aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, é o exercício 16, que ele é bem difícil, mas inclusive eu dei um monte de dica ali como raciocina nele, mas se você sabe ele resolve uma penca de questão, você pode colocar lá, qual que é o MDC de 2 elevado a 2021 menos B elevado a 2021 com A elevado a 5.400 menos 5 elevado a 5.400. Você consegue resolver rápido, fácil, em uma linha isso aí. Então, para a Olimpíada de Matemática, esse resultado é muito bom. Eu já usei isso aí para resolver problema de Olimpíada de Matemática, por Volto só exemplo. um momentinho, vou abrir o portão aqui, já volto. Você faz o quê? Alô? Eu não entendi o que você falou, não sei. Alô?
Voltei. Oi, eu não entendi o que aconteceu. Ah, Você tá. falou Não, em. é que tinha um. Minha tia tava batendo no portão. Aí eu fui levantar pra abrir o portão pra ela. Ah, tá, tudo bem. Sem problemas. Ok. Ah, Bom, eu fico então. feliz que deu pra entender o algoritmo de Euclides. É bem legal. Ah, sim. Inclusive eu esqueci de compartilhar que é esse aqui, né? A janela. Aqui. Que é essa aqui, esse 16. Ah, sim, é bem legal esse algoritmo de Euclides mesmo. Bom, então é isso. Ficou com alguma dúvida, outra dúvida? Tem mais alguma questão, alguma coisa? Que senão eu já vou encerrar, eu acho, porque já Ok. deu 7 da noite, né? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que vou dar mais uma olhada nas aulas. Vou tentar chegar nas aulas atuais. E eu acho que eu vou ter bem mais dúvidas. Ah, sim, sem problemas. Ok. Valeu pela monitoria. Tá, ok. Falou então, até mais. Boa noite aí. Daqui a pouco eu vou postar lá um vídeo sobre isso, tá? Beleza. Boa noite, Douglas. Até mais, boa noite. Preciso parar a gravação.